Bom dia, Claudionor. Boa tarde. Boa tarde, né? Tudo jóia? Oi, gente. Boa tarde a todos, né? Estou gravando a aula já comecei a gravação. E estamos aí hoje, dia 28 de janeiro, né? Finalzinho do mês já, graças a Deus, né? Iniciando mais uma aula de irrigação, né? Turmas A1A e A1B. Hoje eu tô meio, como diria o outro lá, eu tô meio baleado, né? Meio assim, vou fazer até o teste do Covid, porque eu tô com alguns sintomas meio esquisitos, mas vamos ver se eu faço o teste depois. Mas não tô tendo febre, não tô tendo essas coisas não, né? Mas eu vou fazer, né? Fazer para ver aí, porque a gente nunca sabe, né? Tô com muita dor no corpo e tive calafrios essa noite retrasada, tal, mas vamos ver. Cada um demonstra um sintoma de um jeito, né? Pelo que a gente tem visto aí. Mas vamos lá, então, gente. Estamos aí com 10 alunos online, né? E eu vou, já de uma vez, já vou aqui compartilhar a tela, né? Compartilhar a tela, para a gente poder entrar na nossa aula de hoje, né? O Ian tá falando aí, né? Que a mãe dele teve calafrio aí, né? Eu tive a noite retrasada, né? À noite, assim, sentindo muito frio, muita dor nas juntas, né? Batendo o queixo, tremendo, né? Calafrio mesmo, né? Mas essa noite passada, essa última noite agora foi tranquila, né? Mas eu tô com muita dor no corpo, né? Meu corpo tá, eu até brinco, né? Como se eu tivesse levado uma surra, né? Tá doendo mesmo, as costas, né? A temperatura tá 36,7, mas vamos ver. Vamos ver aqui. Depois que eu terminar a aula aqui, eu vou ver se eu dou um jeito de fazer o teste, né? Só para tirar a dúvida. Bom, então vamos lá. Então, gente, nós temos aí a aula de hoje. Eu já entrei na página da disciplina aqui. E nós vamos entrar aqui na turma A1B, por exemplo, né? Que é a mesma coisa, né, gente? É tudo igual, né? A1A e A1B é tudo igual. Vamos lá na semana 24, né? A semana passada teve aí, né, teve aí uma atividade avaliativa, né? O tema da pesquisa era irrigação localizada em fruteiras, né? É para falar sobre irrigação localizada em frutas, né? Porque as fruteiras, normalmente, o sistema mais usado, o método mais usado é a irrigação localizada, né? Em fruteiras, né? Manga, laranja, né? Os citros, de uma forma geral, limão, né? E outras, abacate, e aí vai, né? Então, o último dia para envio foi o dia 22 de janeiro, né? Às 23h59. E aí, né? Temos aqui na página, na aula do dia de 18 a 22 de janeiro, uma videoaula, né, que eu coloquei a videoaula aqui, deixei disponível para vocês. Quem quiser entrar lá, vai ter as informações que nós abordamos na última aula, né? E na aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre infiltração e movimento de água no solo, né? Se der tempo, nós entramos em disponibilidade de água no solo, que já entra com a parte de cálculos, né? Os cálculos que nós usamos no início do projeto. É a disponibilidade de água no solo. Eu encontrei um material interessante na internet, aí eu disponibilizei para vocês aqui na página da disciplina, né?
Eu coloquei também aqui uma outra atividade avaliativa para vocês, para entregar dia 5, né? Dia 5 deixa eu ver que dia que dá dia 5 aqui. Será que eu coloquei no sábado? Dia 5 ou será que é sábado? Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. Sexta-feira, né? Então, a atividade ficou para o dia 5 de fevereiro, que dá na sexta-feira, tá? Podem ver aqui no calendário, né? Ó, hoje é 28, então dia 5, sexta-feira, né? 5 de fevereiro, tá certo? Então, qual que vai ser o tema, né? Determinação do teor de umidade no solo. Como determinar a umidade no solo? A gente precisa saber, né? Para você poder entrar com esses dados aí no programa que faz os cálculos lá, ou então manualmente mesmo, os cálculos que você precisa determinar a umidade do solo, saber qual é a umidade do solo, né? Então, vocês vão pesquisar sobre como determinar essa umidade, né? Quais os métodos que são utilizados para determinar a umidade de água, né? A umidade de água, não dá, né? A umidade no solo, né? Como faz para determinar o teor de umidade no solo? Como que eu vou fazer? Quais os métodos, as técnicas que eu tenho para poder determinar o teor de umidade no solo? Então, isso aí é a nossa próxima atividade avaliativa que vocês têm aí, com entrega dia 5/2, valendo 10 pontos. Tá certo? Então, aí, nós temos isso aí, né? E nós temos... Bom, isso depois, né? Deixa para a próxima aula eu falo. Vou adiantar. Nós temos, então, a infiltração e movimento de água no solo, essa apresentação do PowerPoint, e a disponibilidade de água no solo. A disponibilidade, né? Que é o que nós temos aí, os cálculos, né? Do próprio livro de irrigação que eu uso, né? Irrigação, princípios e métodos, tem lá esses cálculos, né? Tem esses cálculos lá. E parece que o autor desses slides aqui usou como referência esse livro lá do Mantovani, né? De Viçosa, Irrigação, princípios e métodos, né? Então, porque está muito parecido, né? O material está muito parecido. Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Bom, agora tem 13 alunos online, né? Beleza. Então, gente, qualquer dúvida, tá, gente? Como sempre, qualquer dúvida vocês podem parar, pode perguntar, né? Para a gente poder deixar a aula mais dinâmica, né? Mais interessante, né? Qualquer dúvida, aí vocês podem parar e perguntar, tá certo? Pode perguntar aí, né? Pode abrir o microfone e perguntar. Não preocupa não, tá certo? Não preocupa não. Vamos lá, então. Infiltração e movimento de água no solo. Como ele está em PowerPoint, ele abre o arquivo, né? Ele abre o arquivo, aí você tem que ir lá nos downloads, né? Tem que ir lá nos downloads e abrir, né? Abrir o arquivo. Então, vamos abrir o arquivo aqui. Vamos abrir o arquivo, né? O PowerPoint está meio devagar aí, mas vamos ver se vai abrir, né? Vamos lá. Bom, então, gente, esses slides, né? Eu não tenho aqui qual foi a... Não, tem, aqui embaixo fala, né? Aqui embaixo fala, vamos ver aqui. Processos hidrológicos, né? Aí o tema, né? O tema abordado, né? O tema abordado, infiltração e movimento da água no solo.
Então aí, né, tá aí os autores, né, Laura Borma e Camilo Renault, né, Camilo Renault, que fizeram isso aí. Então, vamos lá, vamos aqui na exibição, né, exibição, como que faz aqui? Exibição, modo de exibição de leitura, anotações, normal. Qual será aqui, hein? Estou apanhando aqui do PowerPoint. Vamos ver aqui. Aqui embaixo, né? É aqui, ó. Isso. Bom, então, gente, nós temos aí uma esquematização de uma planta, né? Uma planta ou várias plantas, não importa. Eu tenho aqui algumas plantas e eu vou ter aí o seguinte: eu tenho a zona de aeração, né? A zona de aeração, que é a zona não saturada, a zona que não está saturada com água, né? É justamente o local onde se encontram as raízes, as zonas de raízes, né? Então, essa planta ela vai ter as raízes desenvolvendo nessa zona de aeração. É a zona do solo que não está saturado com água, né? A zona de saturação, ela é o quê? A zona onde nós temos o lençol freático. Então, aqui, né, nós temos o lençol freático, né? O lençol freático ele é o local aqui onde todos os poros do solo estão cheios de água. Todos os poros estão cheios de água, tá? Aqui tem o fluxo de base, né? O fluxo de base é o escoamento subterrâneo, o escoamento de base, né? Tem o escoamento subterrâneo aqui, ó. A água se movimenta aqui por esse lençol, né? Por esses poros que estão saturados. Existe uma movimentação aqui porque existe uma diferença de potencial dentro do lençol freático, né? O que promove, né, inclusive, o afloramento de nascentes, né? Em outros pontos aqui mais para frente, tem afloramento de nascentes, chamados olhos d'água, né? Exatamente em função do lençol freático que vai se mostrar mais adiante. Então, no caso aqui, nós temos a chuva, né? A transpiração, a evaporação, né? A evapotranspiração, que nós já comentamos, a infiltração, né? A infiltração da água no solo, a percolação, que está aqui mais para baixo, né? A movimentação da água no perfil do solo, a chamada percolação profunda, né? E aqui o fluxo ascendente. O fluxo ascendente é a água subindo, né? A água ela vai contrariar a força da gravidade e vai subir aqui, podendo abastecer a zona radicular dessas plantas aqui, tá? Então, é isso que normalmente nós temos. A planta, ela está fixada, né? Ela está fixada numa área não saturada. Uma área não saturada. É chamada zona de aeração, é onde nós temos nos poros. Nós temos nos poros água e ar, né? Nós temos água e ar nos poros, tá? Então, vamos seguir aqui adiante. Aqui está em inglês, mas vamos seguir aqui, não? Tudo bem. Alguns slides eu vou pular, viu, gente? Bom, aqui também está repetindo, que foi falado, né? Que é a questão da umidade do solo, que não vem ao caso a gente falar, né? Percolação, lençol freático, rocha. Vamos pular isso aqui. Ó, a infiltração é o processo de passagem da água, né, pela superfície do solo. Passagem da água pela superfície. Percolação é avanço descendente da água na zona não saturada. Movimento da água no solo. Nós já falamos sobre isso, né? Essa diferença de percolação e infiltração, né? Propriedades físicas do solo. Então, o solo, né? O solo, ele tem o quê? Ele tem uma parte de ar, né? Mais ou menos 50% são poros, né? E 50% são sólidos. 50% são poros, 50% são sólidos. Dentro dos poros, nós temos o ar e a água, né? Em diferentes proporções, né? Então, se a
se o solo está mais úmido, o percentual de ar é menor do que o de água, né? Ou seja, eu vou ter mais água do que ar, né? E se o solo está mais seco, eu vou ter mais ar do que água. Então, essa proporção aí, ela vai variando, né? Ela varia ao longo do tempo, né? Porque a umidade do solo, ela não é fixa, ela é variável, todo mundo sabe disso. Agora, nos 50% de sólidos, nós temos mais ou menos 45% de material mineral e 5% de matéria orgânica, né? A gente não pode desprezar, né, a parte orgânica, porque ela só é 5%, mas esse 5% tem uma importância muito grande para o solo, né? A parte orgânica do solo é muito importante para o desenvolvimento de vida nesse solo. Por exemplo, né, quando nós temos aí a matéria orgânica que foi adicionada no solo, como, por exemplo, composto orgânico, esterco, né, esses materiais aí, adubo verde, tudo isso aí vai fazer com que o solo fique mais vivo, tenha mais vida, né? Aí aumenta ali a parte de bactérias benéficas, de fungos benéficos, de microcrustáceos importantes, benéficos também, né? Anelídeos e outros organismos ali no solo. Então, a parte orgânica, que é somente 5%, é extremamente importante, tá? E a parte mineral, em torno de 45%, que é a parte mineral, a parte que foi originária de rocha, né? O solo, nós sabemos que os solos minerais são solos que vieram das rochas, do intemperismo das rochas. Então, o intemperismo das rochas, vocês devem ter visto isso aí com o Zé Roberto, né? Ou estão vendo? O intemperismo das rochas faz com que eu tenha a produção, né? Vamos chamar assim, a produção do solo com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, eu vou ter a produção do solo, certo? Então, ele fala assim, ó, a infiltração da água no solo só é possível pelo fato do solo ser um meio poroso, né? Nós sabemos que o solo é poroso, que compreende uma matriz de solo composta por partículas sólidas, granulares e vazios, né? Que podem ser preenchidos com água ou ar. O arranjo entre essas três fases resulta em diferentes propriedades físicas do solo. Então, nós vamos ter aí o arranjo, né? Entre essas três fases aí, né? Que vai resultar em diferentes propriedades físicas do solo. Então, nós podemos ter aí diferentes combinações, né? De ar, de água, de material mineral, de material orgânico, diferentes combinações produzindo solos diferentes, tá? Os solos, nós temos diferentes tipos de solos aí, diferentes tipos, solos bem diferentes uns dos outros. Então, essas proporções diferentes que nós vamos ter aí é que vão produzir esses solos diferentes, né? Características, né, ou propriedades físicas do solo, características morfológicas do solo. Nós temos a cor do solo, a textura, a estrutura e porosidade e a presença de nódulos e concreções no solo. Bom, então e aí ele vem, né, deixa eu voltar aqui. Bom, aí, cor, né? A cor do solo, né? A importância da cor do solo, característica do solo mais óbvia e mais facilmente determinável, né? A cor do solo. Infere sobre a ocorrência de processos pedogenéticos, né? Se por acaso, gente, vocês já viram isso com o Zé Roberto ou com outro professor, vocês me falem que eu imediatamente passo para outro assunto, tá? Vocês já viram isso aí, às vezes vocês já viram esse conteúdo aí com o professor Zé Roberto, lá na disciplina dele lá, vocês podem falar comigo que eu mudo aqui a apresentação, tá? Eu passo para outra coisa. Então, a cor do solo, né, é uma característica importante que nós temos aí. Existe até uma cadernetinha para você determinar a cor do solo, né? Não vou entrar nesse detalhe aí, porque vocês já devem ter visto isso aí. Nós temos cores escuras, né? O solo pode ter cores escuras,
que indicam presença de matéria orgânica e estão relacionados com os horizontes mais superficiais. Então, nós temos o chamado horizonte orgânico, né? O horizonte orgânico é exatamente... O cachorro começou a latir aqui, só porque a aula começou, né? Como sempre, ele está latindo na hora da aula, né? É muito bom isso aí, né? É muito bom. O cachorro do vizinho aqui. Bom, vamos deixar para lá, né? Bom, então, o que acontece? Vocês podem ver o seguinte, o solo, normalmente, a camada mais superficial desse solo, ela é mais escura, né? Ela é mais escura, porque nós temos ali matéria orgânica, né? Nós temos ali os ácidos fúlvicos, ácidos úmicos, né? Que proporcionam essa coloração escura para o solo. Ô, Claudionor, Pois não, a gente já vimos essa matéria com o Zé Roberto. já viu, né? Tá. Então vamos aqui passar a batida aqui. Vamos... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa diferente. Aí a gente... Textura. Ó, vocês devem ter visto também a parte de propriedade física do solo, textura do solo, argilas, areias e siltes, classe textural, estrutura do solo, determinação da densidade do solo. Já viram isso, né? Grau de saturação, conteúdo de água no solo, movimento e retenção da água no solo, condutividade hidráulica do solo. Já viram isso, então, né? Esse condutividade hidráulica não já vimos, não vimos, não. Condutividade hidráulica, não viu, não? Tá, então vamos ver aqui. Determinação da umidade, vocês já viram, né? Sim. Já? Já viram, né? Determinação da umidade do solo, beleza. Bom, vamos ver aqui, né? A condutividade hidráulica do solo, ou seja, a condutividade hidráulica está relacionado com a movimentação de água no solo, né? Movimentação de água no solo. Então, nós temos o seguinte, né? Ele fala assim que a condutividade hidráulica do meio do solo em solos arenosos é maior do que solos argilosos. A movimentação de água no solo arenoso, né? Ela é maior, né? Do que no solo argiloso, em meio saturado, né? Então, quando nós temos um solo arenoso, né? A movimentação de água é mais intensa, é mais rápida, né? Isso é fácil a gente ver, né? Você pode colocar água num solo, ou numa coluna de solo, né? Eles falam isso no laboratório. No laboratório você vem e coloca, você coloca a água numa coluna de solo arenoso, ao mesmo tempo você coloca a mesma quantidade de água numa outra coluna com solo argiloso. Então, a movimentação de água no solo arenoso vai ser mais rápida, né? Ou seja, a condutividade hidráulica desse solo arenoso é maior do que no solo argiloso. Isso é muito importante também para drenagem, né? Para drenagem, quando a gente está trabalhando com drenagem, né? A gente vê exatamente essa importância do solo, né? Ou da importância da condutividade hidráulica do solo, né? Então, a condutividade hidráulica é função de algumas características, né? Por exemplo, das propriedades do fluido, maior ou menor viscosidade. Se a água está mais quente, né? Se a temperatura da água é maior, a condutividade hidráulica aumenta também, né? Então, a condutividade hidráulica aumenta com o aumento da temperatura da água no solo. Se a água está mais fria, a densidade da água diminui, e aí a condutividade hidráulica diminui também. A água fica mais densa, né? Então, temperatura, né, e propriedade do fluido. E também depende de características do meio poroso, ou seja, do solo, né?
Por exemplo, textura do solo, estrutura do solo, presença de trincas e fraturas, né? E tortuosidade. A tortuosidade seria a disposição dessas partículas de solo, né? Faz com que a água tenha que fazer zigue-zague, por exemplo, nas partículas, nos poros, né? Então, essa chamada tortuosidade. Bom, aqui vem um cálculo que eu não acho interessante que a gente entre nisso, né? Mostrando aqui como que calcula a condutividade hidráulica, né? Não vem ao caso, né? Bom, então, né? Lei de Darcy, ele teria que entrar nesses cálculos aqui meio malucos, né? Mas não vou entrar, não. Determinação da condutividade. Bom, aí o que acontece? Como vocês já viram, né? Aí eu fui avisado agora pelo colega de vocês aí que vocês já viram. Eu vou entrar exatamente no outro assunto, né? A disponibilidade de água no solo, né? Disponibilidade de água no solo. Então, a disponibilidade de água no solo, esses slides foram feitos por esse engenheiro agrônomo aí, Fabiano Oliveira, né? E a gente tem, né, nesse livro aqui, ó, esse livro aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui o livro. Esse livro, né? Esse livro aqui, ó, Irrigação, Princípios e Métodos, tá? Esse livro aqui, ó, Irrigação, Princípios e Métodos. Tá aí os autores, não? Os autores estão aí, ó. Tá certo? Ela é da UFV, né, ó? A Universidade Federal de Viçosa, né? Então, nesse livro tem os cálculos também, tem esse material que eu vou projetar agora, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir até na página aqui onde está o cálculo, para ver se eu vou passar batido por alguma coisa, né? Vamos ver aqui. Bom, dinâmica da água no solo, né? Dinâmica da água no solo. A dinâmica de água no solo, nós temos a chuva ou a irrigação, né? Podemos ter uma ou outra, ou as duas coisas, né? Chuva e irrigação, chuva ou irrigação. Aí a água na superfície do solo, a água vai para a superfície do solo, né? Aí, quando a água está na superfície do solo, pode acontecer duas coisas. Ou essa água infiltra no solo, ou ela escoa na superfície. Então, infiltração e escoamento superficial, né? A água infiltrada, por sua vez, ela pode ir para o armazenamento no solo, formando aí os aquíferos, né, os lençóis freáticos, por exemplo, e pode ocorrer também a percolação, né? A percolação dessa água no solo aí. É a percolação profunda, né? Então, essa é a dinâmica da água no solo, tá? Essa é a dinâmica. Bom, disponibilidade de água no solo. Compreende o conteúdo de água entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Então, nós vamos falar na sequência aí sobre isso, né? E vamos, né, passar, inclusive, para vocês um exercício, né? Um exercício exatamente, né, com esses cálculos aí, né? Então, a disponibilidade de água no solo. Então, essa água disponível, né, chamada água disponível no solo, ela compreende o teor de umidade entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Nós vamos falar já já o que é isso, né? Então, tem aqui esse diagrama, importantíssimo, tá, gente? Esse diagrama aqui, ó. Prestem bastante atenção nesse diagrama aí, porque ele é muito importante para a gente, tá? Muito importante mesmo. Tá certo?
Então, esse diagrama de água no solo, eu gosto de falar sempre, porque os alunos às vezes costumam confundir, né? Costumam confundir o seguinte: esse desenho que está aqui, ó, esse desenho que está aqui colorido aqui, isso aqui não é o perfil de um solo, tá? Isso aqui não é o perfil do solo, não. É um diagrama somente. Isso aqui não tem nada a ver com o perfil do solo. Ou seja, essa parte de cima aqui não é a superfície do solo e essa parte de baixo aqui não é o interior do solo. Isso aqui é um diagrama de água do solo. Às vezes o aluno confunde, né? Às vezes o aluno confunde pensando que essa parte cinza aqui é a parte superficial do solo e essa parte marrom aqui embaixo é a parte inferior do solo. Na verdade, não é isso, tá? Não é isso aí, não. Tudo bem por enquanto, gente? Tudo tranquilo? Veja só. Esse livro, se bem que vocês não vão ter acesso, né, porque não está funcionando, mas ele tem na biblioteca esse livro, né? Ele começa a abordar esse assunto na página 50 do livro, tá? Página 50 desse livro que eu mostrei para vocês aí agora há pouco. Então, vamos entender esse diagrama de água no solo. Se eu pedir para vocês alguma coisa relacionada com diagrama de água no solo, é esse desenho aqui, tá? Exatamente isso aqui, ó, esse desenho. Certo? Então, vamos entender aqui, ó. Por exemplo, na parte de cima, aqui na superfície, né? Na superfície, não. Na parte de cima do solo, na parte de cima que nós temos aqui, nós temos chamado solo saturado. Na parte de cima do diagrama, né? Melhor dizendo. Na parte de cima do diagrama, nós temos o chamado solo saturado. Aqui nessa linha aqui, ó, que o mouse está mostrando para vocês agora, nessa linha aqui, o solo está saturado. Toda essa parte cinza que está aqui, ó, essa parte cinza que está aqui, é o solo saturado, tá? Então, o que significa solo saturado? Solo saturado com água, porque o solo pode estar saturado por outras coisas, não é isso? Eu posso ter um solo saturado por sais, por exemplo, né? Então, quando eu falo solo saturado, tem que falar saturado de quê? De água, né? Nós estamos abordando o assunto irrigação, então, subentende-se, né, que a saturação é por água. Então, nós temos essa água chamada água de percolação, tá? Essa água de percolação é a água que é drenada do solo, não é utilizada no solo. Entendido? Então, essa parte cinza é chamada água de percolação. Água de percolação. Ok? Água de percolação, essa parte cinza aqui. Aqui o solo está saturado com água. Bom, aí nós vamos ter o quê? A parte que está aqui, esse aqui é um vermelho, é um... Não sei que cor que é essa aqui, não. Parece um vermelho, né? Esse vermelho, essa parte vermelha aqui, ó. Essa parte vermelha é exatamente a chamada água disponível do solo. Água disponível do solo. É a água que nós vamos usar na irrigação, tá? Então, na irrigação, nós vamos usar somente... Veja bem. Na irrigação, nós vamos usar somente a água disponível. E vocês vão ver mais adiante que nós não usamos toda a água disponível, não. Nós usamos só uma fração dela. Só uma fração dela. Então, nós temos aqui o seguinte. A chamada capacidade de campo. A chamada capacidade de campo. A capacidade de campo, ela é, né, vamos dizer assim, ela corresponde àquele teor de água que o solo possui, descontando-se, né, o que foi drenado por gravidade. Então, a capacidade de campo, vamos dizer que é a quantidade de água máxima que o solo pode reter sob a ação da gravidade, né? Então, com a ação da gravidade, vai ocorrer uma drenagem e aquela quantidade de água que fica no solo após a drenagem desse excesso,
Nós chamamos de capacidade de campo, né? Nós falamos que o solo está na capacidade de campo. Então, veja bem a minha afirmação agora. Na irrigação, o mais importante para a gente é procurar manter o solo na capacidade de campo, tá? Normalmente, quando as aulas são presenciais, eu mostro um filme, né? Eu tenho um filme lá em DVD, lá de Viçosa, que o professor lá, ele mostra, ele fala sobre isso aí, né? Infelizmente, nós não podemos ter essa opção, né, agora, né? Em função do ensino remoto, né, ensino online, nós não temos condição de passar o filme para vocês. E também eu já procurei na internet ver se tem algum filme disponível para vocês. Não tem nenhum filme disponível que fale com propriedade, né, sobre o assunto, né? Então, não tem assim, muita condição, não, de achar isso aí, né? Você encontra alguns filmetezinhos, alguns pequenos filmes, né, na internet, mas que fala muito pouco, né, ou quase nada sobre o assunto, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso aí. Então, a capacidade de campo, né, é o limite superior de água no solo, e a água retida no solo, na capacidade de campo, é quando o solo é submetido a uma tensão, né, a uma tensão de menos 0,1 a menos 0,3 ATM, né? Menos 0,1 a menos 0,3, tá? Menos 0,1 a menos 0,3 ATM. Que dá 1 a 3 metros de coluna de água. De 1 a 3 metros de coluna de água. Então, quando a gente faz no laboratório essa análise, né? A gente submete a amostra de solo a essa tensão aí de menos 0,1 a menos 0,3. Tem um aparelho lá que você vai submeter o solo, né, a essa tensão aí. Note que aqui, ó, do lado direito, aqui tem aqui, ó, uma setinha para baixo, escrito tensão, né? Tem a setinha para baixo, escrito tensão aqui. Então, a tensão, ela vai aumentar de cima para baixo. Aqui, ó, a tensão aumenta de cima para baixo. E a umidade? A umidade aumenta de baixo para cima. Então, quando eu percorro o diagrama aqui, ó, quando eu percorro o diagrama, à medida que eu vou subindo no diagrama, o teor de umidade vai aumentando e a tensão vai diminuindo. A tensão vai diminuindo. Então, a tensão é que se submete o solo para a determinação da capacidade de campo, é uma tensão de menos 0,1 a menos 0,3 ATM. É uma tensão pequena, tá, gente? Essa tensão é muito pequena, de 1 a 3 metros de coluna d'água, é uma tensão baixíssima, né? Uma tensão muito baixa. Ou seja, nós teremos ainda muita água armazenada no solo, né? Porque eu submeti o solo a uma tensão pequena. Se eu submeter o solo a uma tensão pequena, eu vou manter ainda muita água retida nos poros do solo. Depois, né, à medida que a tensão vai aumentando aqui, ou a umidade vai diminuindo, nós chegamos aqui no limite inferior, né? Tem aqui o limite superior de água no solo e o limite inferior de água no solo. O limite inferior de água no solo a gente chama também de ponto de murcha permanente, ou ponto de murchamento permanente. Ponto de murcha permanente ou ponto de murchamento permanente, tá? Um detalhe, né? Nós nunca, veja bem a minha afirmativa, hein? Nós nunca devemos deixar o solo chegar no ponto de murcha permanente, tá? Importante, tá? Quem vai irrigar aí, ó, na hora de calcular ali direitinho, lançar ali os valores, você deve fazer de forma que você nunca, jamais deixe a umidade do solo chegar no ponto de murcha permanente. Nunca. De forma alguma. Né? Por quê? Porque no ponto de murcha permanente, como o próprio nome indica, a planta murcha devido à baixa umidade e não volta. Se você deixa chegar no ponto de murcha permanente,
Você pode colocar ali no solo um caminhão de água que a planta não volta, ela não deixa de ficar murcha, ela continua murcha sempre, né? Por isso que chama ponto de murcha permanente. Permanente. Então ninguém quer que a sua planta fique murcha, né? Porque aí você vai perder a sua produção, né? Independentemente da cultura, né? Qualquer cultura aí. Se você deixou chegar no ponto de murcha permanente, você vai perder a sua lavoura. Mas por Certo? que a água não sobe, professor? Oi? Se jogar muita água, a planta não absorve a água, não? Não absorve. Não absorve. Se você deixou Mas por quê? Porque é o seguinte, quando eu deixo, por exemplo, o que vai acontecer? Ó? Eu irrigo, né? Eu vou jogar água no solo, eu vou irrigar o solo. O que vai acontecer? Quando eu irrigo, eu levo a umidade até nesse limite superior aqui. Ó. Quando eu irrigo o solo, eu vou fazer... Vamos imaginar que eu tenho algumas linhas aqui. Ó. Tem uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui, que o mouse está mostrando, outra linha aqui, né? Então, vamos imaginar que tem uma linha flutuante aqui, uma linha que sobe e desce, sobe e desce. Então, essa linha, quando eu irrigo, vamos imaginar que a linha está aqui no meio, aqui, ó. Vamos imaginar que a linha está aqui no meio. Então, eu irrigo. Se eu irrigo, essa linha vai subir, 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 chega aqui na capacidade de campo. Beleza. Aí eu paro de irrigar. Então, eu tenho que calcular de forma que a quantidade de água que eu vou aplicar no solo faça com que chegue na capacidade de campo. Então, eu vou fazer com que essa linha de umidade chegue no limite superior. Ótimo. É o ponto ótimo de umidade. Se eu conseguisse manter essa linha sempre em cima do limite superior, seria o ideal para a cultura. O ideal. Seria uma maravilha, né? Só que isso não acontece. Você não consegue fazer isso. Na prática, você não consegue fazer isso. O que vai acontecer na verdade? Quando eu paro de irrigar, porque a umidade chegou na capacidade de campo, com o passar do tempo, né, das horas, dos dias, essa linha ela vai descendo. Ela vai descendo, 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 descendo. Né? Aí, vamos imaginar que a linha está descendo e eu não tenho como fazer o manejo de irrigação, não sei fazer o manejo, eu não tenho métodos de fazer o manejo. Essa linha continua descendo, 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 aí ela chega aqui e fica em cima do ponto de murcha permanente. Aí já era. Aí a cultura você pode aplicar. Por quê? O que acontece? A planta ela chega numa situação tal de estresse por falta d'água, né? Que a planta ela pode estar estressada por falta d'água ou por excesso de água. Pode acontecer as duas coisas, né? Ou uma ou outra. Então, normalmente, quando a gente fala na irrigação estresse hídrico ou estresse de água, é por falta de água. Então, se eu deixo a umidade chegar no limite inferior, que é no ponto de murcha permanente, a planta está no ápice do estresse hídrico. Ela está num estresse tão alto, tão grande, que mesmo que eu coloque muita água, mas muita mesmo, ela não volta. Fisiologicamente, ela não absorve essa água mais e ela não volta a ficar túrgida. As folhas não voltam a ficar túrgidas, bonitas, né? Elas ficam murchinhas, do mesmo jeito. Mesmo eu tendo aplicado água. Então, eu nunca devo deixar o ponto de murcha, a umidade chegar no ponto de murcha. Nunca. O que normalmente acontece na irrigação? Acontece o seguinte, a linha está aqui em cima, né? A linha de umidade está em cima do limite superior, aí ela vai descendo, 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 a linha vai descendo, né? A linha de umidade. Aí chega num ponto aqui, que eu vou determinar nos meus cálculos, qual vai ser esse ponto, né? O chamado fator F, fator de disponibilidade de água, que nós vamos ver na sequência, né? Vamos dizer que eu estou usando o fator F aqui de 0,4, né? Aí, a hora que chegou no F de 0,4, aí eu irrigo de novo. Aí eu irrigo, essa linha volta a subir. Ela estava descendo, como a umidade está aumentando agora que eu estou irrigando, a linha volta a subir, vai subindo de novo, subindo, 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 até chegar de novo no limite superior. Chegou no limite superior, eu desligo a irrigação. Aí a linha volta a descer. Desce, 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 desce. Chegou no fator de disponibilidade de água, eu irrigo de novo. Ela volta a subir, 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 até chegar no limite superior. Então, essa linha fica descendo e subindo. Essa linha sobre a água disponível, né? A água utilizada, é flutuante. É uma linha que flutua. Ela desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Nunca deixando ela chegar até no limite inferior. Nunca. Nunca, nunca, nunca.
eu posso deixar. Então, se você vai fazer os cálculos, você já vai jogar os cálculos de forma que nunca aconteça de o limite seu, o momento de irrigação, chegue no ponto de murcha permanente. Olha só, qual que é o ponto de murcha permanente? Menos 15 atm. Menos 15 atm é 150 metros de coluna d'água. É uma tensão altíssima, né? É uma tensão altíssima. É uma tensão super alta, né? 150 metros de coluna d'água, ou 15 atm, menos 15, né? Por que menos? Porque é tensão, né? Tensão é uma pressão negativa. Então, é sempre negativo esses valores. Menos 15 atm, no caso. Só para vocês terem uma ideia de quanto que é esse valor, 150 metros de coluna d'água, é como se você tivesse um prédio de 150 metros de altura, e lá no alto do prédio você colocasse uma caixa d'água. Aí você vem com a tubulação descendo pelo prédio, 150 metros. A hora que o tubo chega lá embaixo, no solo, a pressão que você vai ter naquele tubo ali é de 150 metros de coluna d'água. Mas imagina só um prédio de 150 metros de altura, né? Vai dar mais ou menos 50 andares, né? Como se fosse um prédio de 50 andares, mais ou menos. A caixa d'água fica lá no alto do prédio e lá embaixo você fica uma torneira, por exemplo. Se você medir a pressão, ele vai dar mais ou menos 150 metros de coluna d'água, ou menos 15 atm. É uma pressão muito alta, né? No nosso caso, na irrigação, é uma tensão muito alta, né? Acho que ficou clara a diferença de pressão e tensão, né? Claro. No caso, quando a gente fala de água no solo, a gente fala sempre de tensão. Tensão, que é a pressão negativa. Por isso que os valores vêm em menos alguma coisa, né? Menos 0,1, menos 0,3, menos 15, né? E aí, né? Eu vou sempre trabalhar com esse diagrama na minha mente. Quando eu estiver lá irrigando, eu vou ter esse diagrama na minha mente aí. É muito importante esse diagrama, gente. Muito importante esse diagrama aí, para você entender, né? Os cálculos depois, né? Entender o que acontece com a planta, né? Por que eu não devo deixar a umidade chegar aqui no ponto de murcha permanente, não é isso? Então, é muito importante você saber, né? Ou ter em mente, né? Esse diagrama aí. Tá ok? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Será que caiu? Deixa eu ver se caiu a internet aqui. Não, professor. Caiu. Não, beleza. Porque às vezes a internet cai, e aí eu fico falando, quando vou ver, não tem ninguém online, né? Porque a internet caiu. Mas tudo bem, hoje tá tranquilo, né? Dei aula de manhã e também funcionou bem. E agora também está funcionando. Ontem também funcionou bem. Tá beleza, então. Bom, então, gente, eu espero que vocês tenham entendido esse diagrama de água no solo, tá? Se vocês estiverem aí com caneta, papel, alguma coisa, quiserem anotar esse diagrama aí, ó, é interessante, tá? É importante ter esse diagrama sempre em mente. De qualquer forma, os slides vão ficar na página, já estão, né? Já estão na página da disciplina, né? E vocês podem acessar lá e tirar essas dúvidas e até mesmo assistir depois essa aula que eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, né? Para vocês poderem rever, ou quem não assistiu a aula poder assistir, né? Fica à disposição de vocês aí. Bom, vamos seguir em frente então, já que não tem dúvida, né? A disponibilidade de água no solo, ou seja, a água disponível, né? A água disponível no solo, ela depende de alguns fatores, né? Alguns fatores vão influenciar, né? Na disponibilidade de água no solo. Por exemplo, a textura do solo, né? Se o solo é mais argiloso, se o solo é mais arenoso, né? Influencia na textura. Influencia na disponibilidade de água, melhor dizendo. A estrutura também do solo, né? Seria a disposição das partículas de solo. Como estão arranjadas, o arranjo das partículas de solo. Como que está o arranjo dessas partículas de solo ali no local, né? Então, nós vamos ter exatamente a estrutura.
Temos também o diâmetro médio dos poros, não é isso? O diâmetro médio dos poros. Então, eu posso ter poros maiores, poros menores. Isso aí vai influenciar também na disponibilidade de água no solo. A redistribuição de água, que seria a redistribuição de água no perfil do solo, e a profundidade do solo, né? Se o solo é mais raso, né? Se eu tenho um solo mais raso, aí fica mais complicado, né? A disponibilidade de água não fica tão interessante. Então eu tenho que ter o quê? Um solo mais profundo, né? É mais interessante trabalhar com solos mais profundos, até mesmo porque eu tenho aí a questão da fixação da planta no solo, né? Fixação da planta no solo, o solo, a planta, na verdade, né? Ela pode ficar, se ela tiver num solo raso, né? Ela pode ter problema de tombamento, né? Pode ter problema de tombamento da planta. Então, tudo isso aí pode influenciar numa disponibilidade menor de água no solo. Bom, aqui vocês viram, né, com o Zé Roberto lá, mas só para a gente dar uma revisãozinha aí, a textura do solo, né? A textura do solo tem a ver com a disposição ou com o percentual das partículas do solo. Nós temos a areia grossa, areia fina, silt e argila, né? Isso que nós temos no solo. Areia grossa, areia fina, silt e argila. Se você quiser colocar acima da areia grossa também a parte de cascalhos, né? Pode colocar também, né? Mas como a gente está falando de solo, né? A gente normalmente fala mais da parte de areia, silt e argila, né? Então, na areia grossa, o que é considerado areia grossa? A areia grossa é aquela partícula que tem de 2 a 0,2 milímetros de diâmetro. De 2 a 0,2 milímetros de diâmetro. É areia grossa. Tá? Areia fina, ela vai de 0,2 a menos 0,05 milímetros de diâmetro. Tudo de diâmetro, tá? O silt, ele tem de 0,05 a menos não, 0,05 até 0,002 milímetros. Silt. E a argila, ela tem o quê? O diâmetro menor, são as partículas de solo, ou as partículas sólidas, que tem um diâmetro menor do que 0,002 milímetros. É a chamada argila, né? Isso aí vocês já viram lá com o Zé Roberto, com certeza. O triângulo textural também, vocês já viram, né? Como é que faz? Como que encontra a textura do solo, né? Você tem aqui os teores de argila, silt e areia, você entra com esses valores no triângulo textural, né? E aí encontra qual vai ser a classe textural do solo. A estrutura, né? Espera aí, gente, eu tô achando que deixa eu ver um negócio aqui, só um minuto. Tá, não, beleza. Tá ok, é isso mesmo. É isso aí. Né? Então, estrutura, né? A estrutura tem a ver com a disposição das partículas do solo, né? Então, eu posso ter um solo granular, né? Posso ter um solo com estrutura granular, ou seja, o solo, ele forma como se fosse grãos, né? Eu sempre faço uma comparação seguinte, né? Uma analogia, né? Eu comparo o solo granular, com o café solúvel, né? Você já deve ter visto café solúvel, como que é, né? O café solúvel ele é formado tem uns grânulos, né? Ele tem uns grânulos, umas bolinhas. Então, o solo granular é como se fosse aquele café solúvel ali, ele é formado por grânulos. Tá? A estrutura dele é granular. Eu posso ter também estrutura, né? Posso ter também estrutura laminar. A estrutura laminar é como se fosse um sanduíche, né? Eu coloco ali várias camadas várias partes aqui, várias camadas de mussarela, de presunto, né? Então forma aqui uma estrutura laminar, lâminas de solo, né?
Eu posso ter um solo também de estrutura cuneiforme, né, em forma de cunha, né? É esse desenho aqui, ó, estou tentando mostrar, né? O solo de estrutura de grão simples, que é bem semelhante ao granular. Eu posso ter também um solo de estrutura em blocos, né? Blocos subangulares e angulares. Posso ter também um solo de estrutura prismática, colunar e maciça, tá? Então, eu posso ter essas diferentes estruturas do solo aí. Isso influencia muito na capacidade do solo de absorver ou de reter água, né, nos seus poros. Nós vimos lá atrás, agora há pouco, que a estrutura do solo influencia na capacidade do solo de absorver e reter água, né? A estrutura influencia bastante, da mesma forma que a textura, né? Bom, porosidade. Porosidade. Então, a porosidade é espaço poroso em solo arenoso e solo versus solo argiloso, né? Então, no solo arenoso, está mostrando aqui do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, aqui onde tem os solos arenosos, eu vou ter poros maiores, não é isso? Então, onde eu tenho areia, né? É um material mais grosseiro. Então, esse material mais grosseiro, né? Ele vai ter aqui poros maiores entre as partículas. Eu comparo, eu faço uma analogia também desses dois aí, o seguinte, vamos imaginar que você coloca num recipiente, bolinha de gude. Bolinha de gude, pessoal. Criança gosta de brincar, né? Eu pelo menos gostava, né? Gostava de brincar antigamente. Você coloca várias bolinhas de gude dentro de um recipiente. E no outro recipiente, você coloca ali café, pó de café, né? Então, num você coloca bolinha de gude, no outro você coloca pó de café. O que vai acontecer? Naquele recipiente que tem bolinha de gude, os poros são maiores, ou seja, a diferença, a distância, né, entre uma bolinha de gude e outra é grande. Existe uma distância grande entre uma bolinha e outra, comparando com o que tem café, né? Você vê o de café, por exemplo, existe o café, você tem lá os grânulos de café, mas a distância entre um grânulo de café e outro grânulo é muito pequena, muito pequenininha. Então, os poros daquele que tem bolinha de gude são maiores, né? E os poros onde tem pó de café é menor. Os poros são menores, tá? Então, menor volume total de poros, menor porosidade. Maior volume total de poros, maior porosidade. Tá? Então, se eu tenho um volume total de poros baixo, a porosidade total é baixa. Né? Se eu tenho um volume total de poros maior, a porosidade é maior. Isso tem a ver com a capacidade de retenção de água ou de movimentação de água no solo também. Bom, aqui já começam os cálculos, né? Ó. Disponibilidade total de água no solo. Disponibilidade. Como que eu vou calcular, né? Aqui já vem o primeiro cálculo que a gente faz lá, do projeto, né? Como que eu vou calcular a disponibilidade total de água do solo, também chamada de DTA. DTA. Vai ser a água disponível dividido por 10 vezes a densidade aparente do solo. Né? Então, a disponibilidade total de água no solo, DTA, vai ser a capacidade de campo menos o ponto de Murcha. Quem é a capacidade de campo menos o ponto de Murcha? Vamos voltar lá. Aqui, ó. CC menos PM, né? Capacidade de campo menos ponto de Murcha. Alguns chamam também de PMP, ponto de Murcha permanente. Então, CC menos PM, vamos ver quem que é o CC menos PM aqui naquela ilustração que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. CC menos PM vai ser água disponível aqui, ó.
Olha lá, o CC está aqui em cima, menos o PM que está aqui embaixo. O de cima menos o de baixo vai me dar a água disponível. Exatamente o que ele fala aqui embaixo. Olha lá. CC menos PM vai dar a disponibilidade de água sobre 10. O 10 é para transformação de unidades, tá? É fixo, esse valor é constante. Vezes a densidade aparente do solo. Densidade aparente, né? Você calcula, né? Você faz a análise de densidade no laboratório e joga ali. Então, vamos dizer que, por exemplo, que a densidade aparente deu 1,60, né? Então, eu jogo ali 1,60 na densidade aparente. Tem que calcular a densidade aparente, tem que medir, né, a densidade aparente do solo. Então, a DTA, disponibilidade total de água no solo, dado em milímetro de água por centímetro de solo. CC, capacidade de campo, que é dado em porcentagem. Ponto de murcha é dado em porcentagem também. E a densidade aparente do solo é dado em grama por centímetro cúbico. Então, por exemplo, ele faz um exemplozinho aqui, ó. Se a minha capacidade de campo for 33%, isso também é calculado, tá, gente? A capacidade de campo é calculada no laboratório. Você manda a sua... Se você, por exemplo, você quer descobrir, você entra em contato com o laboratório de física do solo, né? Tem que ser o laboratório de física do solo. Nós não temos na escola aí o laboratório de física do solo. Você tem que entrar em contato com o laboratório de física do solo, eles mandam para você as instruções de como coletar a amostra direitinho. Você coleta a sua amostra de solo, manda a eles, aí eles fazem a determinação da capacidade de campo e do ponto de murcha. Então, vamos dizer que a capacidade de campo deu 33%. 33%. Tá? E a ponto de murcha, 16%. 16%. Então, quanto que vai dar aqui a minha disponibilidade total de água no solo? Vai ser 33 menos 16, dividido por 10, vezes 1,20. A densidade aparente aqui, que foi calculada, deu 1,20, né? Normalmente, a densidade aparente, ela dá 1, alguma coisa. É sempre assim, 1, alguma coisa. Vou tomar mais uma aguinha aqui, porque a garganta vai ficando seca, né? É... 33 menos 16, dividido por 10, vezes 1,20. Deu 2,04 milímetros de água por centímetro de solo. Eu vou ter 2,04 milímetros de água disponível para cada centímetro de solo. Para cada centímetro de solo, eu tenho 2,04 milímetros de água. Né? Então, essa é a disponibilidade total de água. Certo? Disponibilidade total de água no solo, né? Disponibilidade total. Agora vem a capacidade total de água. Capacidade é diferente, né? Ó. Disponibilidade, tá aqui em cima, né? Disponibilidade total de água. E aqui embaixo nós temos a capacidade total de água no solo. Capacidade total. Quem vai ser CTA, ou capacidade total de água? A capacidade total de água vai ser a disponibilidade, que eu acabei de calcular agora, que deu 2,04, não é isso? Então, 2,04, vezes o Z. O Z é a profundidade efetiva do sistema radicular, né? Em centímetros, tá? Então, o DTA vai ser dado em milímetro de solo, milímetro de água por centímetro de solo, e o Z vai ser dado em centímetros, profundidade efetiva do sistema radicular. O DTA é dado em milímetro de água por centímetro de solo. O CTA é dado em milímetros. Eu vou ter
milímetro de água por centímetro de solo, e o Z, que é a profundidade efetiva do sistema radicular, dada em centímetros. No caso aqui, 40 centímetros é a profundidade efetiva do sistema radicular. O que vem a ser, né? O que vem a ser a profundidade efetiva do sistema radicular? É o seguinte, a raiz, né? Nós temos as raízes das plantas no solo, normalmente, né? Normalmente, na maioria das culturas aí, nós pegamos o seguinte, a profundidade onde a gente encontra 80% do volume de raízes, a gente chama de profundidade efetiva do sistema radicular. Então, por exemplo, se eu falo assim, a profundidade efetiva é 40 centímetros, significa o quê? Significa que nos primeiros 40 centímetros do solo, eu vou ter 80% do volume de raízes. 80% do volume de raízes. Entendido? Vou perguntar aqui, porque o pessoal costuma confundir depois, na hora dos cálculos, confunde, e aí dá uma maior complicação, né? Vocês entenderam o que é a profundidade efetiva do sistema radicular? Repete de novo, professor. A profundidade efetiva do sistema radicular é aquela profundidade onde eu vou encontrar 80% do volume das raízes. Então, por exemplo, no caso aqui do exercício, né, que ele deu aqui, ó, vocês estão vendo aí na tela. Ele falou que o Z, né, que é a profundidade efetiva do sistema radicular, o Z, nesse caso aqui, é 40 centímetros. O que significa isso? Significa que nos primeiros 40 centímetros do solo, eu vou ter 80% do volume das raízes da planta. 80%. Ou seja, na irrigação, a gente nunca irriga toda a raiz da planta. Não faz isso não, tá? A gente irriga 80% do volume das raízes, somente 80%. Já está comprovado que quando você irriga 80% do volume das raízes, você já você consegue uma produtividade, uma produção adequada, né? E mais econômica do que irrigando toda a raiz, né? Todas as raízes. Porque, por exemplo, nós temos plantas que tem o Z dela é 40 centímetros, mas ela tem raiz até 2 metros de profundidade. Se você for ver, até 2 metros de profundidade ainda tem raízes, mas essas raízes que estão a 2 metros de profundidade, eu não ligo para elas, eu não irrigo essas raízes. Eu vou irrigar somente as raízes que estão na profundidade efetiva. Já está comprovado, né, como eu disse, que é melhor fazer isso, é mais econômico, né? Você irrigar somente 80% do volume das raízes. Entendido? Isso é só em questão econômica? Ou vai acontecer alguma coisa para a planta se irrigar 100%? Não, é mais econômico mesmo, né? Porque se você tiver que irrigar, por exemplo, vamos imaginar que eu use, ao invés de 40 centímetros, eu use 2 metros, né? 2 metros vai dar quantos centímetros? Vai dar metro, decímetro, centímetro, 2 metros vai dar 2.000 centímetros, não é isso? Não, peraí, 2 metros vai dar metro, decímetro, centímetro, 200, né? 200 centímetros. 2 metros, 200 centímetros. Então, no lugar do 40 aqui, eu teria que colocar 200, ó. Aí eu vou encontrar uma capacidade total de água muito maior aqui, né? Muito maior. Vai dar o quê? Vai dar 5 vezes mais, dá 400 e tantos milímetros. Então, você vai gastar um caminhão de água, né? Irrigando todo o sistema radicular, sendo que não precisa. Então, é mais uma questão econômica, aspecto econômico, né? Você vai irrigar somente 40%, ou melhor dizendo, 80% do volume das raízes, no caso aqui, 40 centímetros, que é a profundidade efetiva do sistema radicular. Tudo bem? Alguma dúvida ainda? Não. Não? Beleza. Então, quanto que deu a capacidade total de água? 81,6 milímetros. É a capacidade total de água no solo, né? 81,6 milímetros. Aí, esse 81,6, eu poderia transformar isso aqui para metros cúbicos por hectare, né? Nós sabemos o quê? Nós sabemos o seguinte, vamos colocar aqui no Word aqui, vamos colocar no Word,
Cadê o Word aqui? Ó, eu vou até colocar no Word aqui, não sei se eu já falei para vocês isso. Se eu já falei, não tem problema não. Aí, se eu já falei, não tem problema. Se eu não falei, eu vou falar agora. Então, nós sabemos o seguinte, que 1 milímetro de água é igual a 1 litro por metro quadrado. 1 litro por metro quadrado é igual a 10 metros cúbicos por hectare. Né? Então, vou ter que colocar em vermelho aqui, para ficar bem frisado isso, né? Então, lá, quando eu falo que eu irriguei, eu joguei 1 milímetro de água no solo, o que significa isso? Quando eu falo que eu apliquei 1 milímetro de água no solo, significa que eu joguei 1 litro de água para cada metro quadrado. 1 litro de água para cada metro quadrado. É claro que de forma homogênea, né? Eu vou aplicar essa água de forma homogênea no solo. Ou 10 metros cúbicos de água por hectare. Né? Então, eu acho interessante vocês anotarem isso aí, né? Anotem, por favor, isso aí, porque vocês vão precisar disso aí para os cálculos, né? Eu não dou isso, né? Eu não dou isso. Então, é interessante que vocês anotem isso aí, porque na hora que eu falar, por exemplo, a irrigação foi de 15 milímetros, você já sabe o que é isso, né? Significa que foi 15 litros de água por metro quadrado ou 150 metros cúbicos de água por hectare, né? 15 milímetros, 150 metros cúbicos por hectare. Então, anotem, por favor, isso aí, né? Vamos anotar isso aqui. Vai ficar registrado na gravação da aula, né? Eu não vou salvar aqui, não, tá? Anotaram aí? Vamos anotar aí, né? Vamos anotar, porque é muito importante isso aí, né? 1 milímetro de água, né? De água é igual a isso aí, né? 1 litro de água por metro quadrado, que é igual a 10 metros cúbicos de água por hectare. Beleza. Bom, então aí eu tenho a capacidade total de água, né? Capacidade total de água no solo. Capacidade total de água no solo. Aí eu venho com a capacidade real, né? Capacidade real de água no solo. A capacidade real de água no solo, ela é o seguinte, né? Pena que vocês não têm aqui, não tem como eu mostrar para vocês essa foto aqui que tem no livro. Deixa eu ver se tem alguma ilustração aqui, acho que não, né? Ele não ilustrou, não, mas tudo bem. Então, a capacidade real de água no solo, CRA, vai ser quem? Vai ser o CTA, capacidade total de água, vezes o F. CTA foi calculado agora, deu 81,6, né? Vezes o F. Quem é o F? O F é o fator de disponibilidade de água no solo. Fator de disponibilidade de água no solo. Tá? Então, como que eu calculo, né? O CRA vai ser o CTA, que eu acabei de calcular, que deu 81,6, vezes 0,6, que é o fator de disponibilidade de água no solo. Aí vai dar 48,96 milímetros. É a capacidade real de água no solo. Mas quem é o F? O que significa o F, né? Falando que o F é 0,6. O que significa o F 0,6? Ele fala assim, exemplo, F igual a 0,6, isso indica que 60% da água disponível pode ser utilizada para a manutenção da cultura. Então é o seguinte, nós temos uma tabela, né? Existe uma tabela, aqui no livro tem a tabela, né? Que é o seguinte,
O F, o fator F, veja, presta bastante atenção nesse F aí, que eu vou explicar agora. O fator de disponibilidade de água no solo, que é o F, ele vai indicar qual percentual de água disponível vai ser utilizado pela cultura. Se eu falo que o F é 0,2, significa que 20% da água disponível vai ser utilizada para a cultura, para a manutenção da cultura. 0,2. F igual a 0,2, eu vou usar 20% da água disponível para a manutenção da cultura. E aí vem um detalhe interessante e importante. Quanto mais vulnerável é a planta, quanto mais a planta ela sente a falta de água, quanto mais estresse a planta sente, menor é o F. Exemplo, o F de verduras e legumes, o F para verduras e legumes vai de 0,2 a 0,4, ou seja, uma média de 0,3, né? E o F para grãos e algodão, por exemplo, está na outra ponta, né? É uma média de 0,5. Então, a cultura que é mais rústica, a cultura mais rústica, né? A cultura mais rústica no que diz respeito à questão da água, o F para ela é um F maior. No caso da planta que tem mais vulnerabilidade à falta de água, no caso, verduras e legumes, que são plantas muito suculentas, que são plantas que têm muita água, que perdem água com facilidade, né? Imagina só um pé de alface. O pé de alface é muito sensível, né? Qualquer coisa vai perdendo água. Então, para essas culturas mais sensíveis, o F utilizado é menor. Para uma cultura mais rústica, o F utilizado é maior. Eu comparo isso da seguinte maneira, uma ilustração que eu faço para tentar vocês entenderem o que vem a ser isso aí, né? Só para a gente encerrar por hoje, né? A ilustração que eu vou dar. Então, o F eu comparo com uma caderneta de poupança. O F eu comparo com uma caderneta de poupança. Por exemplo, eu tenho na caderneta de poupança lá R$1.000. R$1.000. Né? Então, R$1.000. Se o F é 0,2, no caso para verduras, eu falei 0,2 a 0,3, 0,2 a 0,4, que dá uma média de 0,3. Se o F é 0,2, se eu tenho R$1.000, seria 20%, né? O 30%, que é a média. 30% de 1.000, 30% de 1.000 vai dar quanto? Vai dar 300. Então, eu vou usar 300 de água. Né? Ou então, por exemplo, eu vou sacar R$300 da minha poupança. Eu tenho R$1.000 na poupança, eu saco R$300, sobra R$700. Agora, se eu sacar R$600, por exemplo, se eu sacar R$600, vai sobrar 400, sobra menos. Né? Então, o F pequeno, ele protege a planta, né? A planta está mais protegida, porque vai sobrar mais na caderneta de poupança, vai sobrar mais dinheiro lá, ou seja, vai sobrar mais água, né? Então é água... Oi? O F pode passar de um número com 0 e vírgula, por exemplo, 6? Não. O F ele vai até 1, no máximo 1. Né? Ele vai de 0 a 1, tá? De 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. 0 a 100%, né? Então, normalmente o F é 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,7. São esses valores aí, tá? Então, o F é como se fosse a caderneta de poupança. Se eu tenho R$1.000, tiro 200, vai sobrar muito ainda, sobra 800. Então, eu tenho uma reserva grande de água que ficou lá, que são os 800, né? Agora, se o F é 0,7, eu vou sacar R$700, vai sobrar só 300, então vai sobrar menos. Então, a reserva de água que ficou lá é menor. No caso, se a planta é rústica, não tem problema sobrar menos, não.
Agora, se a planta ela é mais vulnerável à falta d'água, tem que sobrar muito dinheiro na poupança para que essa água seja uma água de segurança para a planta. Esse é o fator, então, o fator de disponibilidade de água no solo, chamado F. Tá? No caso aqui, ó, a capacidade real de água no solo ficou 81,6, que eu já calculei, que é o CTA, vezes 0,6. Deu 48,96 milímetros. É que é a capacidade real de água no solo. Capacidade real. Bom, ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, já que não tem perguntas, nós vamos encerrando por aqui, né? E eu vou disponibilizar essa aula para vocês, talvez amanhã, na parte da tarde. E aí vocês já podem, né, entrar aí de novo, tirar a dúvida, né? Ou rever a aula, no caso, e quem não assistiu, né? Poder assistir a aula, né? Quem não compareceu online e não viu a aula, pode ver novamente, ou pode ver, né? Quem já assistiu pode ver de novo. Então, nós vamos ficando por aqui, já desejando para vocês. Obrigado, Ian. Obrigado aí pela força. Um abraço para a Marcela, todo mundo aí, né? Tá dando um abraço aí. Fiquem com Deus aí, bons estudos, né? E nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos, gente. Tchauzinho, Claudião. Vou parando a Bom resto de gravação aqui semana agora. para você aí. Obrigado. Até logo. Tchauzinho.